Bom dia, turma! Como é que vocês estão? Tudo bom? Início de semana e eu já quero começar essa semana deixando uma reflexão para vocês que o Senhor colocou no meu coração uns 15 dias atrás. E eu estava um pouco relutante de falar isso aqui para vocês, porque eu tento trazer mensagens leves aqui para vocês, mensagens de otimismo, de esperança, de amor. Mas quando eu me vi lá no culto ontem, eu entendi que eu precisava falar. Que de fato era a confirmação de que quem me deu essa palavra foi Deus. E que nós precisamos meditar e refletir sobre isso. Então eu realmente percebi que isso aqui é amor. E é o principal propósito do amor de Deus. E qual que é o tema? O tema é eternidade. Você já parou para pensar onde você quer passar a sua eternidade? Porque a gente só tem dois caminhos, né? Sejamos sinceros, o céu ou o inferno. E pensando na nossa vida terrena, de expectativa de vida a gente vai ter uns 70, 80, 100, com muita sorte 110 anos. A eternidade, o nome já fala, é eterno, é todo o resto. Então, gente, por que se a gente vai viver uma vida muito maior após essa vida aqui, a gente vive essa vida aqui como se a eternidade não fosse existir? Por quê? Já parou para pensar nisso? É preocupante porque a gente só pensa isso quando a gente está diante da morte. Ou depois que já morreu, a gente fica pensando na pessoa que se foi, se teve salvação, se não. Essa vida aqui, gente, ela é uma preparação para a nossa vida futura, para todo o restante da nossa vida. E a gente só vai ter acesso ao Pai, acesso a Deus, através de Jesus. A gente nem teria direito a esse acesso, mas Jesus veio, Ele morreu por nós, Ele se sacrificou. E pela sua graça, pela graça que nós temos através da morte do sacrifício de Jesus, nós podemos ser salvos, nós temos acesso ao Pai. E é simplesmente isso, Lu? Não. A gente só vai ter acesso ao céu se a gente aceitar Jesus como nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Aceitando a Cristo, tendo Cristo em nossa base, entendendo e vivendo aquilo que Ele quer para cada um de nós. Aí de repente você vira para mim e fala assim, mas eu não quero aceitar Jesus nesse momento. Eu não posso ir para Jesus nesse momento porque eu estou vivendo uma vida tão errada. Eu me sinto tão errado. Eu não me sinto digno. Meus amigos, se a gente for olhar para a nossa vida, ninguém é digno de nada não. Mais uma vez eu repito, é pela graça, o sangue de Jesus que nos comprou. Os nossos pecados foram pagos lá na cruz do Calvário, glória a Deus. Então venha. Sabe, se essa palavra tá te tocando, tá te incomodando, comece a pensar. Aí você me fala assim, Lu, mas e o livre-arbítrio? Deus nos deu o livre-arbítrio? Sim, mas existe mais de dois caminhos? Me responde aí. Existe mais de dois caminhos? Não existe, gente, ou é céu ou inferno, não existe uma paradinha que você vai ali no posto, vai ficar ali no posto e não vai nem para um nem para outro. Não, você vai ter que seguir para algum caminho. E não existe outro caminho que não seja Jesus. Então, gente, uma pausinha aqui nessa reflexão. Se só existem esses dois caminhos, e eu vou usar o meu livre-arbítrio, se eu não escolher Jesus, qual caminho que eu vou estar escolhendo? Pense nisso. Você está entendendo o que eu tô querendo dizer? O quão sério é isso? Busque conhecê-lo. Como que você faz para conhecer Jesus? Palavra, oração. Monte um plano de estudo da Bíblia, comece a ler. O próprio Senhor, Ele vai te tocando à medida que você vai conhecendo Ele, à medida que você vai entendendo, à medida que Ele vai falando com você. Ore, monte o seu cantinho de guerra aí. Talvez nesse momento você não tenha uma igreja ou não queira estar em uma igreja, apesar de ser muito importante. Procure uma comunidade, busque a Deus uma comunidade que faça sentido para você, que você se sinta bem, que você se sinta acolhido. Vou deixar aqui para vocês o folhetinho da minha igreja também, caso vocês queiram conhecer e visitar sem compromisso, vocês não vão se sentir pressionados lá. Mas é muito importante a gente ter pessoas que professam a mesma fé que nós, que dividem essa mesma fé. Caminhar com pessoas de mesma fé faz o fato ficar mais leve e a gente tá ali uns pelos outros, gente. De repente você já teve alguma decepção com a igreja? Acho que quase todos nós temos. Mas não olhe para o homem, olhe para Deus, porque nós precisamos de Deus. O homem, ele é falho,
Lá dentro da igreja você vai encontrar as pessoas mais errantes e falhas dessa vida. Você vai ver um de tudo na igreja. Você vai ver ex-traficante, você vai ver gente que já matou, já ver gente que já usou droga, já ver gente que fez um mal danado, mas a pessoa reconheceu que ela estava errada, que ela precisava mudar de vida, que ela precisava de perdão. E tá ali, tentando acertar, tentando melhorar todos os dias. Mas a gente erra, nós somos seres humanos. A gente está buscando a santificação todos os dias, mas todos os dias a nossa carne insiste em nos provocar, o diabo cutuca. Porque, gente, não é fácil mesmo não, o caminho ele é estreito. Não é simples, mas o importante é reconhecer que a gente precisa de Deus, que a gente precisa de ajuda, que só com a força do nosso braço nós não vamos alcançar o objetivo principal do amor de Deus que eu falei lá no início, que é a salvação. O objetivo principal da nossa vida teria que ser a salvação, porque é onde passaremos a nossa eternidade. Pense com carinho a respeito de tudo isso que você está ouvindo hoje. Se precisar de uma palavra, se precisar de uma oração, se precisar de um direcionamento da leitura da Bíblia, de um plano de leitura, me fale aqui. Se quiser ir na minha igreja comigo também, vou ficar muito feliz. Não é sobre igreja, gente, é sobre salvação. Nós precisamos a todo tempo pensar nela, porque Jesus vai voltar. Mais cedo ou mais tarde ele voltará. E ainda assim, o nosso corpo também, antes de falar de salvação, de volta de Cristo também, que a gente tem que falar assim, mas o nosso corpo, uma hora, gente, ele vai perecer. Ele vai chegar o tempo dele aqui na terra. E para onde nós iremos? Pense nisso com carinho. Eu deixo essa mensagem com muito carinho, porque o amor de Deus, ele é leve, gente. Eu não tô falando isso aqui para pressionar ninguém, não. A vida com Deus, ela é certa. A vida com Deus, ela é leve. O jugo dele é suave, o fardo é leve. Então, mesmo que se você estiver pensando aí no seu livre-arbítrio, né? Pense em tudo isso que eu te falei também. Pense que talvez você está aí correndo atrás de tanta coisa, tentando ser, parecer, impressionar, conquistar, adquirir, mas isso aqui tudo vai ficar, isso aqui tudo vai passar. E a sua alma? Se você estivesse se preocupando tanto com a sua alma quanto você tem se preocupado com as coisas deste mundo, pensa, reflita sobre isso. Um abraço para vocês, que Deus abençoe a cada um, a semana de vocês, que seja leve, que seja cheia da graça, da presença e do amor de Deus a vida de vocês. Um abraço.